Obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Maravilhoso estar com vocês, tá? Obrigada, Karina, Conta Azul, pelo convite. Gente, eu adoro quando eu venho aqui para a gente trocar ideias, bater papo e também, tá, se transformar, tá? Obrigada, e sei que vocês estão aí no Brasil, né? Diz que muito calor, né? E eu estou aqui, ó, fazendo direto de Praga, aqui direto da República Tcheca, aqui conversando com vocês, a menos 2 graus aqui. E é muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre contabilidade sem papel. E eu achei muito bacana ali, tá? Que 21% de vocês já são 100% digitais. Gente, palminhas para vocês, parabéns, tá? E agora a gente vai conversar com aqueles outros. Quanto por cento dá isso aqui, gente? Tá? O restante lá, vamos conversar para que a gente seja também uma contabilidade totalmente sem papel. Eu vou só compartilhar uma apresentação aqui com vocês, que vai mapear aqui a nossa apresentação, o nosso bate-papo. E eu já vi que tem até clientes nossos aqui, gente, que maravilha, né? Clientes da Contadores Digitais, pessoas que eu já conheci na Conta Azul, tá? É muito, muito, muito legal estar aqui. Então, hoje nós vamos falar como redefinir processos, tá? Para um mundo sem papel. É uma palestra, gente, que eu falo, é um processo que desde 2015 eu venho falando sobre isso, tá? E aí, quando a Karine me convidou, eu disse, nossa, Karine, que legal ainda que eu posso contribuir, tá? Com contadores ainda que têm papel para a gente possa eliminar isso de uma vez por todas. Então, como a Karine já falou, tá? Eu sou empresária contábil também, tá? Sofro da mesma dor de vocês. Sou mais de empresária há 30 anos, mas contadoras há mais de 40 anos, tá? E eu sou hoje a CEO da Contadores Digitais, que é uma empresa de educação e transformação digital para o mercado contábil. E eu já passei aí, já ajudei mais de 300 escritórios e mais de 4.000 contadores a se transformarem em digital. Legal? Gente, vamos lá. Por que falar, tá, em papel na era da inteligência artificial? Se nós estamos falando isso, nós estamos 10 anos atrasados. Então, imagina, eu estou há 9 anos fazendo essa mesma palestra de como eliminar o papel dos escritórios de contabilidade, tá? E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, que a Fran já fez de 2024, mas eu quero um pouquinho além, pensando nesse momento que nós estamos, inteligência artificial, contabilidade digital, esses novos produtos de BPO financeiro que a gente está oferecendo, tá, para os nossos clientes, eu quero fazer uma provocação para vocês. Onde e como estará o seu escritório contábil em 2030? Parando agora, analisa, dá uma olhadinha em volta do teu escritório, onde você está sentado, tá? Imagina onde é que você vai estar em 2030. E o mais importante é o como você vai estar, tá? Será que vai estar corrido, vai estar no operacional, vai estar desesperado, vai continuar nesse... Começou o imposto de renda, já começa a tremer? Então, imagina, então, 2030, como é que você estará, tá? Vai estar de que maneira? Ainda com os contadores tradicionais e analógicos, apegado ali no papel, que não solta do papel, ou vai estar já nessa pegada, nesse mundo da contabilidade digital, de ser contadores digitais, tá? Então, isso é muito importante que você entenda onde que você está e esses 58% que está mais ou menos, então está um passo para dar essa virada, tem que fazer a virada de chave, os 21% que já estão digitais, cheque, agora tem que correr para saber o que vem da inteligência artificial que vocês vão trazer também para a contabilidade de vocês. E os outros 21%, gente, bora lá que 10 anos atrasados, imagina 2030, tá? Precisamos correr para que a gente não perca o nosso time, tá? Legal? Então, como eu falei, pessoal, eu vou fazer aqui, vou trabalhar bastante assim a questão do momento que nós estamos vivendo, na questão do papel, na questão de como é que a gente vai fazer esse processo, quanto é que vocês gastam, tá? Quanto é o custo de fazer a gestão do papel. Então, nesse processo todo, tá? Mas o momento da contabilidade, o momento do mundo e da tecnologia, tá? É o quê? Inteligência artificial.
Nós já estamos no processo de viver a inteligência artificial. Então, hoje está aqui o Copilot, tá? Que já está no nosso dia a dia, tanto no Word, no Excel, aonde está, a gente já está vivendo, tá? A questão, quem tem Microsoft, vive na Microsoft, já sabe que está ali o Copilot, a inteligência artificial no dia a dia. O Jamie, que é da Google também, tá? E o que todo mundo conhece é o ChatGPT, né? Então, isso aqui hoje, a gente já faz parte do nosso dia a dia. Já está, digamos assim, o nosso até assistente virtual, tá? Assistente é o ChatGPT também. Então, o nosso momento, tá? Já estamos nessa questão da inteligência artificial. E uma coisa, gente, nós já somos todos consumidores digitais, inclusive o cliente de vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui, que já se usamos, tá? Somos consumidores digitais. Hoje temos o cartão, digamos, digital, o Nubank, Uber, iFood, Alexa, tudo é digital, tá? E o cliente de vocês já vive isso também. Então, ele já é um consumidor digital. E aqui também nós já somos cidadãos digitais, tá? Os nossos documentos, hoje, é tudo em nuvem, já é tudo digital, exceto certidão de nascimento, certidão de casamento, óbito e divórcio, né? Isso ainda não, tá? Mas o restante, gente, já é todo no mundo digital, tá? Não tem mais necessidade de nós estarmos nem pedindo para o nosso cliente mandar cópia, mandar alguma coisa, tá? Já tem tudo digital, então já somos cidadãos digitais. E também nós já somos o quê? Profissionais digitais. E os contadores é uma profissão que mudou muito, muito, e digamos, ele acompanhou toda a evolução da tecnologia. Quem de vocês não lembra lá quando fazia contabilidade com aquela máquina enorme, ou datilografia, tá? Depois veio o computador, tá? No processo, se atualizando no processo de usar a tecnologia. Depois veio a questão da internet em 1994, se adaptaram também, tá? E agora, tá? Nós estamos no momento do digital e tem que passar para isso, tem que esquecer o físico e vir totalmente para o mundo digital. Então, somos profissionais digitais. As informações hoje, elas já estão todas em nuvem. Tudo que a gente precisa, tudo que nós precisamos para fazer contabilidade, para prestar os nossos serviços para os clientes, é tudo em nuvem. E aqui, ó, olha a quantidade dos SPEDs da vida, gente, tudo digital. E-social, é o RH digital, FGTS digital. Temos aqui também as assinaturas, tá? Assinatura eletrônica, assinatura digital. Então, tudo que nós temos é digital. Então, gente, pensando lá, consumidores, nosso cliente, nós já somos digitais. Cidadãos também já somos digitais. E já somos também, tá? Profissionais digitais. Então, por que que ainda nós vivemos na era do papel? Por que que nós vamos viver na era do papel? Então, tudo está na nuvem, tudo é nuvem, tudo digital, mas ainda tem alguns contadores, tá, que estão aqui. Malote. Quem tem malote no escritório? Coloca no chat ali, depois a Karine vai me dizendo. Alguém de vocês ainda tem malote? Malote era uma coisa maravilhosa que nós tínhamos lá em 90, lá para os anos 90, 2000, que nós utilizávamos, sabe para quê? Fazer marketing, tá? Então via aquela logo maravilhosa, né? E o menininho lá com aquele cheio de malote andando na rua, né? Todo mundo dizia, pô, olha essa contabilidade aí, olha que legal, quanto malote, né? Então era maravilhoso, tá? Mas pena que muitas vezes a gente via o cliente o quê? Usando para quê? Para fazer lixo, para fazer no carro, tá? Para fazer outras coisas. Então, gente, ainda tem contadores na era do malote, tá? Não podemos mais. Isso aqui já passou o nosso tempo disso, tá? Máquina de bobina, calculadora de bobina. Gente, me arrepia. Sabe quando eu entro, às vezes, nos escritórios para fazer o processo de transformação, eu passo nas mesas assim, ó, e olho a máquina de bobina, eu digo, ai, não tem dó. Pode usar a calculadora, tá? Mas tira a bobina também, tá? E aí, esses dias eu estava perguntando, gente,
Quem vende bobina de papel? Você sabe quem está vendendo bobina? Eu não sei onde comprar mais isso. Aí um cliente disse, não, para não ter problemas, nós compramos um estoque, tá? Nós estamos lá mais ou menos umas 500 bobinas para não faltar. Eu disse, my God, não é isso. Tá? Então, máquina ainda tem no processo, a gente não tem necessidade. Isso aqui é maravilhoso, né? Pilhas e pilhas de papel, coisa linda isso, né? O que que tem nisso aqui quando eu pergunto, tá, gente? O que que tem nesse monte de papel aqui, tá? Ah, vão me dizer que são documentos, que são notas fiscais, que são duplicatas, tá? Mas nada disso, gente, nada disso nada disso mais é necessário, tá? E aí nós temos também o quê? Lá vai o contador com a motoquinha buscando os documentos no cliente. Aí vocês pensam, gente, quanto isso gasta? Depois nós vamos ver lá um racional, tá? Quanto gasta, quanto custa buscar uma lote no cliente? Quanto custa buscar um documento físico e sem necessidade, tá? Por quê? Porque já está em nuvem, não tem necessidade de vir aqui. Quando eu pergunto, às vezes, assim, ó, o que que tem dentro de um malote? O que que traz no malote, lá do cliente? Ah, vou me dizer que traz a carteira profissional, que traz os documentos do cliente, que traz a nota fiscal. Eu digo, tá, mas vocês colocam, como é que vocês colocam o XML aí dentro? Como é que vocês conseguem colocar um XML aí dentro? Então, assim, se a digital não tem mais necessidade disso. Carimbo, gente. Meu, esses dias eu entrei num cliente, e quando eu cheguei, assim, ele tinha aquela prateleira linda, bonita, enorme. Gente, se eu não olho, tinha uns 3, 4 metros de prateleira, tudo cheia de carimbo. Tudo bonitinho, arrumadinho, organizadinho. E aí eu pergunto, quem de vocês tem carimbo ainda? Quem tem aquela parede cheia, maravilhosa, aquele saudosismo de carimbo? Então, gente, não tem mais necessidade disso também. Então, tem muitos contadores ainda na era da calculadora de bobina, tá? Inteligência artificial, ChatGPT, tá? E nós aqui na calculadora de bobina. Então, gente, não conseguiríamos sobreviver, não vamos conseguir sobreviver por muito tempo, não, tá? Agora eu vou perguntar para vocês assim, ó, qual é a diferença, tá, disso aqui? Quem tem esse arquivo lindo dentro do escritório? Esse aqui não tá bonito, tá? Mas quem que tem aquele arquivo maravilhoso, esses dias, aquele arquivo maravilhoso, que aí depois tudo bonitinho, com o ISO, com a etiquetinha, tudo padrãozinho, tá? Gente, pensa o trabalho que isso dá para você ter um arquivo desses, tá? E aí eu pergunto, o que que tem dentro dessas caixas aqui, tá? Vou me dizer, é nota fiscal, é duplicata, é extrato bancário, é o que mais, tá? É, despesas, tá? Isso aqui é um arquivo físico. E aí eu pergunto, e isso aqui, ó? Qual é a diferença entre este arquivo e esse arquivo aqui? Aqui também tem, tá? Nota fiscal que é XML, tem todas as informações que eu preciso do SPED, tem o e-social, que é do departamento pessoal, tem o DDA, Pix e coisas do gênero, tá? Todos os pagamentos também já estão aqui em nuvem. Então, não tem diferença entre esses dois aqui, tá? Para que ter isso aqui dentro do escritório? 100 metros, 200 metros quadrados com esse monte de papel. É lixo, tá? Isso aqui eu digo para vocês que é tudo lixo. E o problema maior, quando nós temos arquivo físico no escritório, é a responsabilidade. Responsabilidade pela guarda do documento. E hoje a questão da LGPD também é bastante complicada, tá? Porque uma caixa de papel, uma caixa dessa de arquivo físico, cheios de documentos, tá? De funcionários, do cliente, cheio de atestados médicos. Então, tá aqui, ó, essa documentação exposta sem qualquer segurança, tá? Então, pela LGPD, hoje também precisamos ter muito cuidado nessa questão do arquivo físico e do papel. E também, tá, a questão se vai acontecer, acontece alguma coisa, um sinistro no escritório de vocês, tá? Como aconteceu, acho que, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, que pegou fogo no arquivo. Tudo foi embora, tá?
os documentos de funcionários, principalmente documentos funcionários, gente, perdeu-se tudo. E a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é do contador, tá? E aí eu pergunto para vocês, vocês cobram para ter essa responsabilidade? Vocês cobram do cliente para ter esse arquivo dentro do escritório? Então, é muito complicado. E é principalmente na região sul também, tá? Um cliente nosso que fez o processo com a gente, deu uma enchente, tá? Encheu todo o escritório dele e ele perdeu todo o arquivo. Então, imagina o tamanho da responsabilidade, tá, do contador quando continua com um arquivo físico dentro do escritório. Eu espero que vocês não tenham arquivo físico, não, tá? Tem alguém que tem arquivo físico aí? Gente, vamos lá, interagindo aí. Vocês me disseram que tem uns 58% aí que são mais ou menos. Aí vocês vão dizer, não, Lúcia, a gente tem um pequeno, a gente tem qualquer coisa, a gente tem um pouquinho de arquivo físico, né? E quando a gente vai nesse pouquinho, aí a gente começa a abrir gavetas, nossa, tudo entupetado de papel. Abre armários, tá? É só papel, aquelas cheias de pastinhas, tudo bonitinha. Quer ver eu gostar de fazer o dia D, o dia D papel zero nos escritórios, que aí eu vou principalmente na sala dos chefes, tá? Do contador. Eu acho cada relíquia, porque às vezes ele tem até aquela mesa embaixo, sabe? Aquele esconderijo embaixo, que tem lá papel de 10, 15 anos lá, mas o amor dele pelo papel não pode ir embora, né? Então, gente, apego ao papel não tem mais espaço na era da inteligência artificial, tá? Eu trouxe um racional para vocês aqui para que a gente fale, tá, sobre o custo que é o papel, tá, para fazer a gestão dentro do escritório de contabilidade, tá? Aqui, ó. Dá para ver, tá? Dá para ver bem, Karine, né? O Excel aqui. Ó, vamos lá. Para você manter os papéis dentro do escritório, tá? Primeira coisa, a gente vê a cultura do escritório é quando se tem muito impressões. Vocês já olharam quantas impressões mês tem o escritório de vocês? Aqui nós temos esses escritórios que tinham 8.000 impressões por mês. Então, só olha aqui, ó, o custo para impressões. Então, 8.000 impressões mês, tá? Um aluguel de impressoras, 2 impressoras, R$ 400, tá? Folhas de A4, aí a gente colocou também uma média, tá, de R$ 480. E aí vem o manuseio de impressão, que isso é um custo que a gente não percebe, que a gente chama de custo invisível. Então, para fazer uma impressão, primeiro o teu funcionário vai lá, escolhe o documento, aí ele faz o comando, manda para a impressora, ele vai até a impressora para pegar o documento, mas o tempo que ele vai até lá, que a gente calculou também a quantidade de tempo para isso. Então, a gente entendeu assim, ó, que o manuseio, tá? Dentro do escritório de contabilidade de 8.000 impressões, chega a 67 horas no mês. E aí, um custo de um escritório, mais ou menos em média, de R$ 35 a hora, um custo, dá R$ 2.333. Então, gente, só para impressões, tá? Chega o valor mensal de R$ 3.213 e vocês não veem para onde vai e sem necessidade. É dinheiro jogado fora. Aí nós temos a questão do que? Da jornada do papel. Tá? É o que? É ir buscar o papel e como ele acontece, digamos, todo o processo de buscar o papel, chegando no escritório, o manuseio dele e até ir ao arquivo, tá? Então, assim, 100 clientes de vocês mandando arquivo físico, documentos físicos todo mês. De malote, uma média de 80 malotes, tá? Nós temos aí um custo a gente colocou um custo total aí de R$ 100, mas R$ 15 por malote, gente, tá? No ano, tá? R$ 15 não, R$ 15 no ano. Deixa eu só ver aqui, tá na frente da minha tela, não estou conseguindo. Ah, legal. Então tá, R$ 15, tá? R$ 15 o malote, tá? Deixa eu só colocar aqui na minha tela, deu. Então, gente, malote. Só um pouquinho. Karine, acho que deu algum problema aqui. Deu. Show, obrigada. Então, do malote, ó,
R$ 15 nós colocamos um preço unitário, R$ 100, tá? Então, no ano, eu já estou colocando do ano aqui do ladinho também, tá? Aí, Office Boy. Se você tem um Office Boy que ele vai buscar o papel, se ele vai no cliente, ele vai 50 clientes por mês, tá? Dá uma média, tá? Um custo unitário de R$ 8,55 por hora, tá? E um valor mensal de 427 por mês, tá? Por mês, só de despesa do Office Boy. Depois vem o Motoboy. Se você tem um motoboy, ele faz 100 corridas no mês, tá? É uma média de mais ou menos R$ 15 por corridas, tá? 1.500 só de papel. Então, isso aqui só do motoboy. E a gestão do malote? O que é a gestão do malote? É chegar no escritório, é receber o malote, é fazer a triagem, é mandar para os setores. Então, nós colocamos aqui também uma média disso no escritório de 80 de 100 clientes, tá? Então, uma média de 50 horas, tá? Para fazer isso, R$ 19. 960, R$ 960 mês para fazer esse manuseio. Então, pensa, só para a jornada do papel, R$ 2.987,50. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês que têm papel para fazer esse cálculo, colocar na ponta do lápis para vocês entenderem quanto dinheiro jogado fora sem necessidade? Então, só para buscar o papel, este valor. No ano, R$ 35.000, tá? E aí vem a questão dos arquivos físicos, tá? Pensa uma sala aí, de que vocês têm. Eu já peguei sala pequena, 30 metros quadrados. Pela região que nós temos aqui, em Joinville, em Santa Catarina, onde eu estou, então a gente colocou mais ou menos uma média de valor, tá? O custo do metro quadrado. R$ 30 dá 1.410, tá? R$ 1.400 de que eu poderia estar utilizando para uma outra coisa, estar alugando até, mas eu estou ali, tá? Utilizando aquele monte de arquivo físico, tá? Então, mais ou menos R$ 1.400. Mas o funcionário do arquivo, tá? Que a gente colocou mais ou menos, mas para fazer o arquivo, escritório pequeno, vai lá, o tempo que faz o arquivo, fura a pasta, fura os documentos, coloca no armário, tá? No arquivo, mais ou menos aqui em torno de 25 horas, a 19.480. Arquivos mortos, o arquivo morto, tá? 100, 5,60, R$ 46, tá? E também pastas suspensas. A gente colocou o valor de 99. R$ 33. Gente, somando isso aqui no mês, só o custo do arquivo para vocês manterem 1.969. E saber que não precisa mais disso hoje, tá? Então, chegando a um custo mês aí, que a gente fala do custo invisível, tá? Chegando a R$ 8.000, tá? R$ 8.000 esse valor. Gente, faz sentido isso? Faz sentido isso para vocês? Vocês já pararam para fazer esse cálculo? O quanto dinheiro está sendo jogado fora ainda no processo do papel? Olha ali no final, 8.000. Chegando ao final do ano, dá um valor de R$ 98.000, gente. Pensa, R$ 98.000 dá para fazer o quê no escritório de contabilidade? R$ 8.000 no mês, dá para fazer o quê? Dá para investir em tecnologia para os clientes, tá? Tecnologia para os clientes. Dá para investir em comercial para trazer novos clientes. Dá para investir em novos produtos, tá? Dá para investir em um monte de coisa que faça mais dinheiro. Mas onde é que está todo esse valor? Continua lá no processo, tá lá no processo do papel, né? Tá lá pegando pó, tá lá trazendo doença. Então, gente, não tem mais. Aí depois tem toda a questão do meio ambiente. Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante, que a gente traz, e a economia que se tem isso, tá? Alguém de vocês já fez o cálculo de quanto custa isso no escritório de vocês? Ou vocês têm não, não, né, Bruno? Não fez ainda, né? Mas agora você imagina o custo invisível que vocês têm e o que que vocês estão perdendo de dinheiro, tá? Então, gente, ó, gente, investe em tecnologia para ajudar teu cliente, tá? Investe em tecnologia para que você tenha mais agilidade nos teus processos também. Legal? Faz sentido isso? Vamos mudar isso? É?
Bora lá, gente. Tem que mudar. Não podemos mais ter o papel dentro do escritório, não. Legal? E eliminar o papel do dia a dia. Como é que a gente faz para eliminar esse papel do dia a dia? O maior problema do uso do papel nos escritórios de contabilidade é o que, gente? É a cultura. A gente tem que implantar a cultura digital. Começa por onde? Começa entender que, como tudo é digital, como eu falei anteriormente, como tudo hoje está em nuvem, a gente não precisa do papel, mas culturalmente nós estamos apegados ao papel. Precisamos dele. Primeiro, eu vejo assim muito que eu tinha o papel, os arquivos físicos, porque eu sentia o poder, tá? Então eu olhava aquele arquivo físico assim maravilhoso, cheio de caixas, tá? Era ali que eu dizia assim, uau, olha quantos clientes eu tenho. Então, a cultura era essa. Eu media o meu sucesso pela quantidade de arquivo físico que eu tinha. E vou dizer para vocês, quando eu eliminei totalmente, eu me sentia assim como se de repente eu não tinha valor perante o meu cliente, tá? A cultura digital do nosso time, principalmente o time dos escritórios de contabilidade, eles ainda precisam ter o papel físico para fazer conferência. Eu acho bem legal quando a gente entra e pergunta, tá? Mas por que que você precisa? O setor fiscal vai dizer assim, não, mas eu quero ver porque o cliente tem que colocar, tem que fazer a classificação fiscal lá, ele vai colocar lá se é aquilo, se qual é, para que se destina, para que ele comprou, então vai ficar lá fazendo toda essa classificação fiscal, tá? O contábil diz não, porque eu tenho que conferir se a nota, se o documento está certo, ver se está tudo certinho, tá? Eu preciso disso para conferir. E pior, quando ele diz assim, ó, eu preciso para digitar. Aí sim, aí dá 10 tipos de ruim, tá? Mas aí depois é uma outra questão, que é a questão depois da, da é, eliminar a digitação. Aqui nós estamos no papel. Então ele precisa, por quê? Porque ainda está digitando. É cultural, tá? É cultura. Não tem mais necessidade. Então, vamos implantar uma cultura de não ter mais papel dentro do escritório, tá? E aonde começa a cultura? Começa justamente escalão de cima, pelo dono do escritório. Vai primeiro o sócio, depois ele vem para quê? Ele vem para os coordenadores, que vem a média, no meio do meio, os lideranças, as lideranças. E aí ele vai para a base. Gente, então a cultura, ela tem que começar de cima até a equipe, lá no final, tá? E principalmente quem está de frente com o cliente, esse é que precisa urgente mudar a cultura, porque se não tiver cultura digital dentro do escritório de vocês, vocês não vão conseguir mudar o cliente de vocês. Eu sempre digo, a gente não dá o que não tem, tá? Então, se eu não sou digital, eu não vou conseguir convencer o meu cliente a ser digital. Depois vem a questão de fazer processos, implantar processos. E esses processos, eles devem ter como base, tá? Tecnologia, e não pessoas. O que eu mais encontro no escritório de contabilidade é que se fazem processo para pessoas e não para tecnologia. Então, tem aquele fulano lá que está lá há 30 anos e ele gosta de receber as coisas assim. Então, ele cria o processo dele daquele jeito, daquela forma, e aí o escritório trabalha na forma dele, tá? Ah, ou de repente, fulano trabalha dessa forma, vamos trabalhar dessa... Tipo, é criado processos para com base nas pessoas, e não pode. Os processos, eles têm que ser criados com base nas tecnologias, tá? E não em pessoas, tá? Então, criando o processo com base em tecnologias. E tecnologia, gente, tá? E a tecnologia hoje, ela está presente em tudo, ela está, como é tudo digital, ela, e ela está muito acessível, tá? Acessível. Quais são as tecnologias que vocês podem utilizar? Todas, tá? Inclusive, tá? As gratuitas, que é um Google Drive, que é o OneDrive, tá? Que é um Dropbox, tá? Tudo gratuito, aonde o cliente compartilhar as informações. Os sistemas hoje de contabilidade, os softwares de contabilidade, todos eles já possibilitam, tá, que o cliente envie o documento através do portal de relacionamento com o cliente.
Clientes de vocês que têm software de gestão contábil, como por exemplo a Conta Azul, tá? Já tem toda a possibilidade de estar lá todas as informações. Então, assim, gente, é tecnologia, é olhar tecnologia. E uma coisa que a gente percebe é que os contadores não sabem quais são os sistemas financeiros dos clientes. Então, gente, a primeira coisa, vai lá perguntar para o teu cliente qual software que ele usa. Aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Estão aí. Mapeando a carteira de vocês, quantos clientes de vocês usam a Conta Azul? Vocês sabem? Vocês já foram perguntar para eles? Quantos usam Conta Azul? Eu acho legal quando a gente chega nos escritórios também, que o cliente está lá, software 100% já, usando Conta Azul já redondinho, e o contador nem sabe. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá. E o contador nem sabe. Gente, vamos perguntar para o nosso cliente o que ele está usando, qual é a tecnologia que ele usa. Se ele usa a tecnologia, vamos fazer, tá? Já trazer esses documentos tudo lá. Então, não precisa ele estar enviando. Então, primeira coisa é saber o que nós utilizamos, tá? E depois, gente, a abordagem assertiva dos clientes, tá? Para transformar o cliente, depois eu vou fazer um passo a passo, é essencial que você saiba falar com o teu cliente, tá? E não chegar a dizer para ele, daqui para frente você vai usar agora vai usar o Conta Azul. Chegou a dizer, digamos, vem no evento do Conta Azul, fecha um pacote, chega ao cliente, a partir de agora você vai usar o Conta Azul. Não, gente, não pode ser assim. É uma nova venda, é uma nova forma diferente de se comunicar com o cliente, e aí que a gente fala é uma abordagem assertiva, é saber como abordar o cliente para tornar ele digital. Então, esses são os passos para que você possa estar eliminando o papel de dentro do escritório, tá? É cultura, começa pela cultura, não adianta trazer grandes tecnologias se não tiver cultura, não tiver mentalidade, é implantar processos com base na tecnologia, a tecnologia e a abordagem dos clientes. Legal? Faz sentido isso para vocês? Vocês fazem isso bonitinho no dia a dia de vocês? Já está tudo certinho com o cliente? Tem tudo? Legal. E os passos para que a gente possa implantar o processo na contabilidade sem papel? Primeiro, vamos mapear todos os clientes de vocês que enviam e recebem documentos físicos. Então, você tem que saber o que você tem dentro de casa, tá? Porque às vezes eu vejo que não há uma gestão de carteira e muitos clientes, tá, estão lá mandando papel sem vocês saberem, tá? Sem o escritório todo saber. Então, tem que fazer um mapeamento para saber se estamos recebendo e se estamos enviando, tá? Através, digamos assim, dos documentos físicos. Tem que saber o que é o apegado ao papel. Depois vem uma questão bem importante, é definir canais de envio de recebimentos de informações com base em tecnologia. Aí eu pergunto para vocês, os clientes de vocês enviam documentos de que forma? Por e-mail? Quem mais, tá? Por e-mail, físico, por WhatsApp, pela plataforma, tá? Que mais? Por malote. Aqui eu já falei 5 canais de relacionamento com o cliente. Então, digamos, essas formas, todos esses canais, eles têm que ter gestão. Cada um deles tem uma gestão diferente. Então, pensa, você está fazendo gestão de 5 canais, tá? Passa mais tempo lá fazendo controles para ver se recebeu, se mandou o documento, não. Então, controles, tá? Então, definir apenas um ou dois canais de envio das informações. Quando você tem um RP, tá, de contabilidade que possibilita mandar todas as informações através do portal de relacionamento com o cliente, gente, tá? No caso aqui, nós temos a Domínio, tem o Onvio, né? Então, tudo manda pelo Onvio, não tem necessidade é, de, de mandar papel. Pode incluir o papel lá também, tá? Anexar o papel. Então, não, esse seria um dos canais de recebimento das informações e do envio de informações para o cliente também, tá? Então, definir com base na tecnologia um ou dois canais de recebimento e envio, tá?
de tecnologia. No caso de quem usa, tá? O cliente de vocês que usa o Conta Azul, não tem necessidade mais nem de mandar documento para o escritório, né? Então, estão lá já, esse é o canal. Então, tem que definir os canais, tá? Depois é desenhar o processo, e esse processo ele tem que ser um passo a passo, porque nós estamos falando muitas vezes com um cliente que ele não tem muita maturidade digital. E eu sempre digo assim, ó, o processo ele tem que ser um step by step, passo a passo para o cliente de como é que ele vai acessar as tecnologias definidas, como é que ele vai utilizar. Se ele tiver, tá, vamos lá, se utilizar o Onvio, tá? O que que você vai fazer é uma cartilhazinha, diz, ó, cliente, a partir de agora você vai fazer assim, clica lá, clica aqui, mas assim, modo simples, tá? Maneira simplificada para que ele entenda, tá? Nada de coisa muito complexa. Então, desenhe o processo de como é que vocês vão, como é que ele vai mandar o documento para vocês e também desenhe o processo de como é que ele vai receber, tá, esses documentos. E cartilha, tá? Na época da cartilha, no tempo do manual ainda, tá? Porque para o cliente realmente entender do que vocês estão falando, tá? Então, definir o processo. Depois vem o quê? Que eu falei para vocês, que é a comunicação assertiva. E na comunicação assertiva é criar um pitch para convencer o cliente a utilizar as tecnologias. Tá? Como eu falei, assim, você chegou com comprei o Conta Azul e vou dizer, cliente, a partir de agora você vai usar isso aqui. Não, não pode. O cliente vai dizer, não, vai falar um monte de coisa. Ah, vou fazer, você vai fazer meu trabalho, quer dizer, eu te pago para isso, você quer que eu faça teu trabalho, tá? Como é que vai ficar meus honorários? Então, para isso, quando a gente vai levar para o cliente que ele não precisa mais papel, a gente vai levar a coisa mais linda do mundo para ele, vai levar a maior novidade da vida dele. Diz, olha, cliente, que maravilha! Agora nós estamos digitais, aqui, ó, compramos, estamos aqui com o processo na Conta Azul, tá? E nós queremos ter você como parceiro, tá? Como você que é o mais tecnológico, você que é o mais para frente, queremos ter você, tá? Como o nosso primeiro parceiro, o principal parceiro para fazer, para estar utilizando essa tecnologia. Então, é pitch de convencimento. Então, tem que ter isso também escrito, tá? É tudo escrito, tá? E depois, com tudo isso pronto, vocês vão abordar o cliente. Mas eu já tenho que ter o canal definido, tá? Eu tenho que saber o que ele vai mandar, eu tenho que ter o canal definido, eu tenho que ter um passo a passo e eu tenho que entender muito bem a tecnologia que eu vou levar para ele. Porque eu não posso passar nada para ele que eu não tenha segurança. Então, também aqui com o pitch definido, com tudo isso, aí é o momento de você abordar o cliente, tá? Com o teu playbookzinho, com o teu processo, de mostrar para o cliente como é que ele vai fazer, tá? Para que ele possa se tornar digital e não precise mais enviar o papel, tá? Mas tem que ser muito passo a passo mesmo, tá? Legal? Gente, faz sentido tudo isso para vocês? É? Então, assim, gente, isso aqui ela não é complicado, não é difícil tá implantando, mas ele tem que ter os passos certos. E quando eu vou levar algo diferente para alguém, eu tenho que estar seguro. Quando eu falei lá na questão de cultura, tá? Como é que um funcionário lá na ponta vai convencer o cliente a ser digital se ele não é digital? Se ele está apegado ao papel, tá? Então, primeiro tem que mudar a cabeça dele, tem que dar essa viradinha de chave na cabeça dele, tá? Porque quando o cliente, depois, qualquer negativa do cliente, o cliente diz, não vou levar, não vou fazer, o cliente, o funcionário vai dizer, não, não, pode voltar, fica tranquilo e volta como era antes, tá? Então, não tenha mentalidade. E o outro cuidado muito, gente, na questão da comunicação assertiva, que a gente encontra muito nos escritórios de contabilidade, é o quê? É fazer o processo, trabalhe no processo, o funcionário vai lá, implanta a tecnologia no cliente, tá? Aí no primeiro problema com o cliente, a primeira objeção, o cliente vai lá, chega no contador, diz, ó, teu funcionário quer que eu faça isso, tá? Mas eu não vou fazer. Aí o que o contador faz? Você diz, não, não, deixa, então continua fazendo do jeito que era antigamente, tá? O que aconteceu? Perdeu o cliente, o teu funcionário perdeu a credibilidade perante o cliente. Então, a comunicação ela tem que ser
de cima, embaixo, e tem que ser assertiva, e todos têm que falar da mesma maneira com o cliente também, tá? Então, seguindo esses passos, gente, nós chegamos ao mundo digital mesmo, tá? Legal? E agora, como eu falei para vocês, nós vamos trazer uns cases de sucesso, tá? No processo de transformação digital. Um dos cases de sucesso que nós temos, tá? É um escritório de contabilidade que em menos de 2 meses, ele realmente liberou 300 metros quadrados de papel e documentos físicos. Gente, eles tinham 300 metros quadrados de documentos, tá? Era absurdo o tamanho do arquivo deles, tá? E liberaram totalmente. Lá saiu, acho que umas 3 toneladas de papel, tá? Então, isso, realmente, isso bem rápido. O outro, 25 mil impressões por mês, tá? No processo que eu falei para vocês, tá? No processo ali de não precisar, digamos, de não precisar mais mandar documentos, ter que estar imprimindo. Então, passou para 2.500 cópias por mês. Tudo fazendo aquele processo que eu passei do passo a passo, tá? E o outro aqui de 400 malotes, tá? 400 malotes, zerou os malotes. E isso, gente, em 2 meses, tá? Do processo. Então, é algo muito, mas muito, muito rápido para fazer a eliminar o papel nos escritórios de contabilidade, tá? E aqui nós temos um case maravilhoso, que até, inclusive, eles estão aqui, né? Tá a Cris, tá todo o time da Itabirito aqui, gente, que é um case fabuloso, né? Essa sala deles aqui, tá? Eram arquivos, tá? Eram arquivos. Então, fizeram o processo, eliminaram rapidamente os arquivos, tá? Eliminaram em questão de, como era bastante, tá? Acho que levaram uns 5 meses, mais ou menos, e a partir do momento que liberaram totalmente os arquivos, olha que maravilhoso o que eles fizeram. Eles trouxeram o quê? Um espaço para os funcionários, um espaço de descompressão, tá? Isso aqui é coisa mais gostosa, acho que precisa ter nos escritórios de contabilidade. E o que eu vejo muito, tá, nos escritórios de contabilidade é grandes espaços com os arquivos e os funcionários com aquela cozinha pequenininha, apertadinha, sabe? Que não tem nem espaço para sentar. Vamos trocar, tá? Vamos botar o arquivo para a cozinha e levar os funcionários lá para aqueles arquivos maravilhosos, lá, liberando os arquivos. Então, isso aqui é um case de grande sucesso da Cris e do time todo da Itabirito, tá? Que mudou totalmente, tá? A forma de tratar os funcionários, tá? E aqui também eles trouxeram, olha que coisa bacana, tá? 2023, eles salvaram o quê? 14 árvores e quantos? 14 mil litros de água. Gente, olha que coisa maravilhosa. E agora vocês olhem para o arquivo de vocês e pensem quantas árvores vocês têm lá. Quantos litros de água estão chegando todo dia no escritório de vocês, nos malotes? Quantas árvores chegando nos malotes? Então, não tem mais o porquê vocês terem papel, tá? O processo é simples, a tecnologia está aí, vocês têm expertise, têm capacidade, é só agora fazer o processo e convencer o cliente de vocês a não enviar mais o papel. Legal? E, gente, assim, ó, a coisa que eu trago aqui, acho que para finalizar, né, Karina, já deu meu tempo aí, né, gente, para finalizar é dizer o quê? Gente, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. E eu vou convidar vocês, tá, a 2024, além de ser o ano do BPO, mas eu vou assim, ó, instigar, tá, e desafiar vocês que ano de 2024 seja o ano de contabilidade sem papel, tá? Eliminar o papel da contabilidade e do mundo também. Legal? Então, aqui minhas redes sociais, gente, aponta lá teu celular, me segue nas redes sociais, que lá eu vou dar umas dicas para vocês também sobre contabilidade sem papel. E me coloco aqui à disposição para fazer perguntas, se tiver perguntas para eu responder, tá? Se não tiver também, já falamos alguma coisa a mais. Lúcia, que palestra gostosa, assim, foi impactante, né? Porque a gente tem ali, nossa, 14 árvores, né? Quantos mil litros de água, é muito bacana, eu acho que impactou todo mundo.
E o Guilherme Aragão, ele perguntou se por acaso você tem alguma cláusula no contrato tratando sobre adicional para o cliente que não se adequar a ser digital. Ah, eu quero continuar no papel. Como é que você faz hoje? Como assim? Se que ele não quer, que ele não quer? Se o cliente decide que só quer usar papel, como é que você faz? Tem algum contrato com ele que você aplica algum tipo de multa, alguma coisa assim, algum adicional? Não, Guilherme, sabe o que que a gente sabe? Sempre orienta os clientes, tá? Você tem que fazer escolhas, tá? Tem que fazer escolhas, tá? Já digo, se o cliente, tá, realmente for financeiramente for viável para você, até alguma coisa você releva. Agora, daqui para frente, tá? Esse cliente, ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver. Você vai querer um cliente desse para você? Aí você tem que fazer a escolha também, tá? Por quê? Como é que você vai estar com uma contabilidade, uma empresa toda digital, 100% digital, tá? E o cliente não quer. E aí eu pergunto para vocês, quem que manda na empresa de vocês? É o cliente ou são vocês? As regras são de vocês. Aí a gente diz, não, mas o cliente é rei. Opa, mas para aí, tá? Ele é rei, mas ele tem que seguir as minhas regras também, porque a prestação de serviço sou eu que faço, tá? Então, Guilherme, a sugestão que eu te dou é assim, tá? Escolhe se esse cliente é rentável, tá? Até você pode deixar ele com papel, mas se não for rentável, já sugiro para que você já coloque ele no paredão para ser o próximo a ser demitido, tá? Viu? Respondeu, Ele até Karina, respondeu, colocou ali. Guilherme. Hã? Não, ele até colocou ali depois que já teve, né, um cliente que não conseguiu acompanhar o escritório. Então, E é uma acontece. coisa, isso é uma coisa bem complicada, tá? A gente diz, 100% vão ser digital. Não vão ser, mas aí eu pergunto, esse cliente, tá, que não quer largar o papel, qual é a mentalidade dele? Ele vai crescer? Ele vai, ele vai continuar, ele vai conseguir se manter no mercado? Daqui a pouco ele vai desaparecer também, tá? E você vai investir nele? Então tem que pensar nisso mesmo. Legal? Show? Muito, muito bom. Os demais foram muitos comentários ali, né, do pessoal respondendo, né, que ainda existe gente que tem pouquinho papel, mas ainda tem. Então, eu acho que foi transformador. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta que quer, né, aproveitar esse momento aqui para mandar algum questionamento aqui para a Lúcia aqui no chat. Esse é o momento. É uma consultoria gratuita aqui, né, Lúcia? Gratuita, gente, por favor, aqui o que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Aí também, se vocês quiserem saber das objeções do cliente, tá? Porque o cliente de vocês vai dizer assim, tá, mas e aí? Você vai fazer, como é que eu vou fazer, tá? Você vai fazer, eu pago você para fazer isso? Você não vai fazer mais nada, tá? Então tem todas essas objeções dos clientes também, tá? E todos eles têm o processo de quebra, tá? De objeções. Mas o importante é você ter a cultura, como eu falei, tá? Todo mundo na mesma cultura, você ter o processo bem desenhadinho, ter os canais e ter o pitch já bonitinho para o cliente, gente, que não tem erro, todos eles. E o legal é assim, Karina, que muitos clientes nossos, quando fazem o processo, adivinha o que acontece? Eles vão falar com clientes, ó, a partir de agora você não vai mais trazer papel, não vai mais mandar papel. O cliente diz, meu Deus, até que enfim, tá? Por quê? Porque eu só imprimia porque vocês pediam. Eu só mandava porque vocês pediam, tá? E vocês vão ouvir muito dos clientes quando vocês começarem a fazer a implantação da contabilidade sem papel, tá? Então, pergunta para o cliente se ele quer continuar mandando papel ou não, tá? Tem mais, apareceu uma aqui do Everton. Qual a sugestão de organização dos arquivos digitalizados, pastas por itens, dicas de processo, né? Já no digital, como é que a gente organiza? Assim, Everton, o que que a gente sugere, tá? Quem já tem plataforma que usa plataforma de relacionamento com os clientes, a gente sugere que nem mande mais documentos para o escritório, tá? Porque não tem mais necessidade, tá? Ó, quem usa o Conta Azul, por exemplo, não tem necessidade de vir documentos para o escritório, não tem mais necessidade. Então, se usou o Conta Azul, já não manda. Se você tem a Domínio, por exemplo, ou Questor, ou as outras plataformas, já tem a possibilidade de mandar
por lá. Então, não vai ficar no teu HD, não vai ficar no teu Drive, tá? Vai ficar já lá no Drive do cliente, digamos, lá nos sistemas lá do cliente. E uma coisa que eu peço sempre, que eu falo sempre é, gente, nós estamos na era do compartilhamento dos dados. E quanto mais a gente levar esse compartilhamento para o cliente, quer dizer, essa responsabilidade de organização dos documentos para o cliente, melhor ainda, tá? Então, quanto mais ficar lá. Mas, assim, o que a gente sugere é o mesmo drive que vocês têm, o mesmo processo que vocês têm dentro do HD de vocês, tá? Do servidor de vocês, que é lá, é o cliente, né? É a pasta do cliente, e lá dentro da pasta do cliente aí tem, tá? Por ano, geralmente se faz, né? Por ano, depois fiscal, contábil, departamento pessoal. Então, fazer a mesma estruturinha que vocês hoje já utilizam dentro do computador, dentro do servidor de vocês, é só usar no Google Drive, dá para fazer bem a estrutura no Google Drive, a mesma estrutura, e o legal é que o cliente vai compartilhar, tá? Esse lá no Drive contigo, tá? E aí ele já vai colocar os documentos direto, sem você precisar, você estar postando. No Drive, a mesma coisa, e também no Dropbox, tá? Dropbox também, estrutura cliente, estrutura ano, setor, tá? Para que ele possa estar fazendo. Então, seria, não sei se seria esse se respondi a tua pergunta, Everton. Bom, muito bom.